sempre. Temos 3 filhos. 12 anos de casados. E eu gostaria, licença, marido, que vocês olhassem um para o outro e dissessem o seu nome e dizendo eu sou de fulano e fulano, respectivamente, irá dizer. Lembrem quantos anos de casados vocês têm e quantos filhos, se porventura vocês tiverem. Se não tiverem, desejem. Esse é o momento de profetizar. Já falaram, gente? Estão dizendo aí, estão contando, né? Cuidado, viu? Se não lembrar, tem gente que vira uma fera aí, viu? Que eu sei disso. Essa parte na hora de contar é muito engraçado. Quando o pessoal vai se apresentar, que vai falar os anos de casado, aí o homem sempre dá aquela mancada, né? Ele sempre tem que errar. Ele vai dizer 11, vai dizer 13, mas nunca fala os 12, né? Então, aí você fala baixinho e deixa ela falar mais alto, entendeu? A estratégia é essa, porque ela vai lembrar sempre, para não ter conflito. Vamos agora ativar esse pessoal? Vamos? Eu queria primeiro cumprimentar, só mais uma vez. Meu esposo já fez as honras, mas eu gosto também de dizer que honra é estar na casa do Senhor sempre, falando dele, por ele e para ele, porque tudo deve ser para a honra e glória do Senhor. Se a igreja concorda, reage a esta palavra dizendo amém. E eu vos cumprimento com a santa paz do Senhor. A paz que excede todo o entendimento humano esteja sobre cada lar aqui representado nessa noite. Então vamos. Levanta todo mundo, por favor. Os casais ficam de pé aí. Silvia, ela tem um treinamento que é chamado A Noiva do Leão. E nesse treinamento ela faz ativação das mulheres. Hoje, como eu estou aqui, ela é a noiva do leão. Quem é o leão? Então, tá a leoa e tá o leão na casa, né? Então vamos fazer a ativação. A gente vai pedir que vocês virem pra cá, certo? Na hora que a gente fizer 1, 2, 3, vocês vão fazer o rugido do leão. Beleza? E mostrem as garras. Por favor. Mulheres, não é pra poder enforcar o marido não, viu? É pra cá. Eu gosto de dizer assim, ó. Toda vez que eu tô palestrando para mulheres, eu dou um insight no meio da palestra, da conversação, eu faço mulheres. Aí elas fazem Então vamos fazer isso. Depois do eu vou contar até 3 e nós vamos fazer o rugido do leão, ok? Aqui eu vou ter que falar casais, né? Todo mundo vai fazer o viu? Se não fizer, eu vou pegar um por um, hein? Casais! 1, 2, 3. Gente, esse zoológico tá fraco. Por favor. Esse leão na selva não defende ninguém. Bora eu quero aí, ver vocês, os leões, ó. Mexeram com a esposa de vocês agora. Eu quero ver o leão ativado, a ira do leão, porque mexeu com a mulher de vocês. A ira santa, por favor. Faça, amada. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Acorda! Podem se sentar, por favor. Gostaram? A Leo aqui gostou, viu que eu tô vendo? Se do meio do processo eu falar mulheres, só as mulheres. Se eu disser homens, aí só os homens, ok? Ok, vamos lá. Você começa. Rapaz. Toda vez que eu vou falar, você quer falar por mim. Mulher fala demais. Agora eu sou xixosa. Ai, você é insuportável. A sua sorte, não. É difícil ser casada. Me perdoe, amor. Eu te perdoo. Era apenas um teatro, por favor. Amados, pra gente iniciar, nós vamos começar falando um pouco sobre identidade, né? Sobre a sua real identidade, tá? E a gente só fez isso aqui porque, assim, casamento, ele não é feito de fado de contas, né? Não é a Cinderela, não existe o sapatinho, não existe o príncipe encantado. Mas um casamento, ele é feito de desafios. Então, no dia a dia, e vai existir conflitos, só que o casal, ele tem que ter maturidade suficiente para administrar os seus conflitos.
e você reconhecendo a sua real identidade, sabendo a sua posição no casamento, vai ter momento do embate, do confronto, mas o confronto não significa briga. Esse confronto significa passar a limpo aquilo que diverge. Mas vai ter momento de se calar. Então, nós, enquanto homens e vocês mulheres, sejam sábios no momento de falar e o momento de se calar. Silvia se calou. Eu, como homem, questionei a ela, fiz algo que para ela a feriu e ela, neste momento, ela se calou. Claro, eu como homem fui lá e pedi desculpa. Então, o posicionamento nem sempre é um posicionamento de ataque. Às vezes você pode dar uma recuada e depois, no momento oportuno, você ter a sabedoria de estar falando com o seu cônjuge e não necessariamente gerar conflito. O silêncio sempre é resposta. Pode não ser aquilo que você gostaria de ouvir, mas vai ser resposta. Pode não ser aquilo que você gostaria de dizer, mas tem que ser resposta. Porque quando a gente retalia a atitude do outro, a gente não só se iguala ao outro. Eu costumo dizer que a gente se diminui perante o outro. Porque quando o outro faz um mal a você, pelo rompante, pelo ímpeto, ok, entre aspas, foi a natureza. Mas quando você devolve isso de forma pensada, é a vingança. E isso é sujo dentro do homem. O homem, quando eu disser o homem, eu quero falar do homem e da mulher, tá? Eu estou falando de ambos os sexos. E isso só é possível acontecer porque é gerada uma intimidade no casal. E como falar de casal sem falar de homem e mulher? Porque é a conjuntura de como tudo começa. Não se começa uma família de outra forma se não for com um homem e uma mulher. Isso foi o que eu conheci, foi o que eu aprendi e é o que eu defendo. É o que eu ensino. E para que isso aconteça entre o casal, é necessário se ter intimidade. E aí eu pergunto, como é que está a intimidade entre vocês hoje, enquanto casal? E como está a sua intimidade consigo mesmo? Será que quando você se olha no espelho, você está satisfeito com o que você vê? Será que quando você está perante o outro está satisfeito com o que ele vê em você? Será que aquilo que você está transmitindo para o outro é o que é necessário transmitir e transparecer para que a família apareça, cresça? E como não falar de casal sem falar em família? Silvia, mas tem casais que não têm filhos. Ok, profetiza. Tem casais que não conseguem ter e tem aqueles que ainda não chegou o momento de ter. Eu creio assim. E se você ainda não é pai ou mãe, não deixa de ser família. Não deixa de ser uma aliança com Deus. A palavra solteiro, na linguagem original da Bíblia, ela é dita como varak. E ela significa inteiro. Quando nós somos solteiros, nós já somos inteiros. A gente não se une a ninguém para sermos completos. O solteiro, ele tem a condição, pela completude do seu ser, de se diluir para se juntar ao outro. Eu, enquanto solteira, quando eu resolvi casar com Rodolfo, eu, na minha completude, decidi me diluir para me unir a ele, nos tornando e fazemos valer o que a palavra diz, uma só carne. Mas para que isso aconteça, eu preciso dar lugar para que Rodolfo entre em mim e eu entre em Rodolfo. E Deus entre em nós dois. Não, é exatamente isso. É que a gente, quando a palavra fala uma só carne, e geralmente as pessoas falam assim, 1 mais 1, né? Casal 1 mais 1 vai somar e nós vamos ser 2 a partir de agora, né? As pessoas tendem a verbalizar isso. Não, vai ser... É o único momento, gente, onde a matemática celestial não é igual a nossa matemática nossa aqui, não. É 1 mais 1 que é igual a 1. Porque a gente não soma, a gente dilui. Então, o que eu faço contra a Silvia, eu não estou fazendo contra a Silvia, eu estou fazendo contra a minha carne. Se tornará uma só carne. Então, quando a gente pensa em fazer algo mal para o nosso cônjuge, ou algum tipo de disputa,
Você não está disputando com ela, você está disputando com você mesmo. Gente, infelizmente as pessoas têm uma mentalidade que casamento é luta, né? Casamento é disputa. Que eu tenho que ter isso, ela tem que ter aquilo. Mas não é disputa, casamento é união. Casamento é cumplicidade. Casamento é abrir mão em alguns momentos do seu eu e dedicar-se ao outro. Basicamente, casamento é 90% abrir mão do seu eu e 10% é você fazer a vontade quando o outro entende a sua vontade. Então a gente tem que ter isso em vista, assim, toda vez que eu faço algo contra o meu cônjuge, trair meu cônjuge, eu não traí ela, eu traí a mim. Eu traí a Deus. Eu traí meus filhos, eu traí minha família. Então, assim, a gente tem que ter sempre essa visão. E o ser humano, ele tende sempre a buscar que o outro se transforme, né? Mas se minha esposa fosse assim, meu casamento seria maravilhoso. Quantos a gente já não viu? Eu queria que me tenha uma mulher igual a tua, que aí meu casamento seria só bênção. Minha mulher é assim, 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 assim. E tu? Como é que tu está se comportando dentro do teu casamento? A gente tende a olhar o outro e querer a mudança do outro. Quando a gente passou a entender que a mudança que eu precisava no meu casamento não estava em Silvia. A mudança que eu precisava para o meu casamento, eu, Rodolfo, estava em mim. Eu tinha que me mudar para poder ter um casamento melhor. Ela tinha que mudar para ter um casamento melhor. Então cada um fez a sua parte. E graças a Deus hoje estamos vivendo na bênção. Então assim, mas eu passei, hoje nós temos 12 anos de casado. Desses 12 anos aí nós passamos mais de 6 anos, um querendo mudar o outro. O que gera isso? Conflito. Porque eu só vou estar mostrando defeito dela. E vai gerar cada vez mais conflitos. Obrigado. Então, a gente tem que ter essa visão, que nós somos uma só carne. E evitar justamente esses conflitos, tendo essa mentalidade que eu faço contra o outro, estou fazendo contra mim mesmo. E quando a gente tenta e insiste em mudar o outro, a gente precisa entender que aquilo que a gente está espelhando nele, na verdade, muitas vezes é o que falta na gente. Quando eu vivi a minha fase de tentar mudar Rodolfo, na verdade eu queria que ele crescesse espiritualmente e emocionalmente como eu crescia todos os dias. E ele achava que aquilo era uma escolha minha, quando na verdade foi uma escolha de Deus para a nossa vida. Deus, ele profetizou a nossa união e nós somos frutos da improbabilidade em todos os sentidos, mas isso vai ficar para uma próxima oportunidade. Quando a gente pensa em mudar quem está com a gente como parceiro da vida, a gente tem que entender que isso precisa ser feito com carinho, com ensinamento de amor. E isso, Provérbios nos ensina todos os dias. Eu costumo dizer, a mulher do 31. E alguém uma vez me perguntou, é o número do apartamento dela? Eu quero conhecer. Eu abri a Bíblia e mostrei. Porque tem gente que costuma dizer que o ser humano não vem com manual, né? Não vem com manual, como já foi dito aqui, com uma mercadoria que a gente compra. E eu costumo dizer também que vem sim, e o manual é a palavra do Senhor. É a Bíblia. E ela precisa ser lida, ela precisa ser vivida, ela precisa ser escutada. Certo? E para isso, você precisa ter uma comunhão com você, com Deus e com o seu parceiro. E todas as vezes em que eu pensava que Rodolfo poderia ser e viver aquilo que já estava determinado sobre as nossas vidas, Deus dizia assim: cuide da sua vida. E eu dizia: Senhor, mas tu nos uniu para sermos uma só carne. Como é que eu vou cuidar da minha vida sem cuidar da dele? Automaticamente o Espírito Santo bradou dentro de mim: não são uma só carne. Cuidando de você, você está cuidando de quem? E eu quero colocar isso na consciência de vocês hoje, que quando vocês, homens e mulheres, se comprometem a cuidar daquilo que Deus te deu, que é a tua vida, isso automaticamente inclui quem Ele colocou como parceiro da vida ao teu lado. E todas as vezes em que eu ajoelhava e eu orava, Deus me sinalizava: você não está orando só por você, você está orando pelos dois. Todas as vezes que eu ia para o culto, Deus dizia: você não está indo só, você está indo pelos dois. Então foi quando eu aprendi que se eu vou para a igreja, o meu esposo também vai, ainda que ele não esteja em físico.
Se eu vou para a igreja cultuar ao Senhor, meus filhos também vão, porque são a geração da minha família. E como falar de casais e não lembrar e sinalizar de forma respeitosa que nós somos, apesar de hoje sermos aqueles que já disseram sim no altar e aqueles que não disseram, que já fiquem um alerta. Nós somos dois passados totalmente desconhecidos. Escuro e obscuro. Que se juntam no presente sem noção nenhuma do que será o futuro dessas duas pessoas. Então, Rodolfo traz cultura, educação, marcas emocionais. Silvia traz cultura, educação, marcas emocionais. E que isso automaticamente e obrigatoriamente gera conflito dentro do relacionamento. E quando Rodolfo tinha certos comportamentos, eu perguntava: isso é dele ou está com ele? A gente tem costume de sempre apontar o outro e dizer: eu já vi mulheres, tá? Dizendo assim: fulano parece que está possuído. E eu olhar assim e digo: meu Deus, ainda não entendeu o que é uma só carne, porque se ele está, ela também está. E aí eu disse a ela: menina, tu se permitiu ser possuída quando? Aí ela: não, mas eu não estou falando de mim, eu estou falando de fulaninho. Aí eu disse: e a uma só carne? Ficou aonde? Só no altar na hora do sim? E onde está a tua parcela de culpa, mulher rixosa? E aí eu fiquei na ferida. Foi quando ela disse: você está aqui para me ajudar a me tratar ou para me acusar? Eu disse: você está aqui para buscar ajuda e se tratar ou continuar acusando aquele que é só uma carne contigo? Queridos, falar em relacionamento, eu costumo pautar a posição de ambas as partes. E costumo levantar também a questão de se todo mundo está certo, todo mundo está errado. Esse já é o slogan lá de casa. Se ele acha que está certo e eu também estou, a gente automaticamente para e diz: estamos todos errados. E vai tudo bem. A gente precisa aprender com os erros do outro. A gente precisa respeitar os nossos erros. E precisa aprender a chegar ao Senhor, e isso a palavra nos diz. E pedir, clamar que o Senhor trate isso dentro da gente. Não é simplesmente: Senhor, mude fulano. Senhor, olha só como ele está. Senhor, olha isso. E quando você se presta a só viver olhando o que o outro faz e diz, você se limita a não viver aquilo que é necessário que você viva. E eu gosto de falar que o exemplo arrasta. Por mais que eu fale algo, aquilo que eu pratico vai arrastar mais o meu relacionamento do que o que eu digo. E aí o Senhor disse: ao invés de falar, você tem que silenciar. E eu comecei a silenciar dentro de casa. Silvia, você estava dando desprezo ao irmão Rodolfo? De forma alguma. Eu estava dando a maior prova de amor a Rodolfo, que era orar por quem mais me machucava naquele momento. Eu disse: Senhor, eu não tenho nada para dar a ele como vingança. Eu prefiro confiar na tua justiça. E por isso eu oro para que ela seja feita. Ainda que seja uma transformação gigantesca dentro de mim, porque eu acreditava que ainda seria necessário e todos os dias ainda é. E eu comecei a mudar a minha forma de agir dentro de casa. E ele começou a perceber isso. O microfone está falhando, eu vou começar a gritar. Deixa eu fazer um... E aí eu vou deixar ele dar esse testemunho, porque a gente só pode falar da gente. Aprendam isso hoje. E é engraçado, irmãos, que assim, a gente passou por uma crise no nosso casamento, né? Onde eu fui criado, nascido em berço cristão, mas passei uma fase da minha vida muito distante de Deus. E minha esposa falava pra mim assim: não foi essa vida que Deus escolheu pra gente. Eu olhava pra cara dela e fazia assim: essa é a vida que você e ele escolheu. A minha vida é reggae. A minha vida é pro reggae. É comer água, que a gente fala, né? A minha vida era o reggae. E eu chegava em casa, acabando com tudo, bêbado, vomitando lá de cama.
Eu falo, aí que os homens pensam, amanhã minha mulher vai me matar, né? Amanhã ela vai quebrar tudo dentro de casa. Quando eu acordar vai ser aquele escarcéu. Cheia de razão, né? Aí quando eu acordava, minha mulher estava sentada na mesa, com café posto na mesa, a mesa toda arrumada, tudo bonitinho. Eu olhava assim, olhava pra cara dela assim, eu falei, rapaz, não é possível, essa mulher quer me matar. Eu vou esperar ela comer, para ver se ela não envenenou a comida. Depois que ela comeu, eu como. Irmão, tem lógica. É só o Espírito Santo de Deus que permite isso na vida de uma pessoa. Você faz o mal a alguém e essa pessoa te devolve o bem. Você faz o mal de novo. E eu fazia o mal porque eu queria cansar a relação. Pastor, o senhor falou de contrato, casamento. Para mim, meu contrato era um casamento. Meu casamento era um contrato. Eu só respeitava aquele papel que eu assinei no cartório lá. Porque aliança não existia. Existia um contrato que, para mim, sair desse contrato ia gerar um custo terrível, ia gerar um desgaste tremendo, que ia ter que ir para divórcio, sabe? Eu queria que ela chegasse assim, ó, deu, acabou, vou embora. Que eu ia falar assim, ó, você que escolheu. Ficou todo enganado. Entendeu? Ele. Aí o inimigo fica todo enganado, né? Todo enganado, então, o inimigo. Assim, a ideia era essa. Era cansar a relação para fazer com que ela saísse do casamento. E eu ainda saí de bonzinho ainda. Tipo assim, ó, eu sou o santo, entendeu? Essa mulher que é louca, me largou. Mas na verdade, eu praticava o mal todos os dias e ela fazia o bem. Toda de manhã, o café da manhã estava lá. Bom dia, amor. Bom dia, amor. Pai. Só que é uma coisa que o Silvia falou. E lá em Deuteronômio, né? Deuteronômio 15, se não me engano, me falha a memória. Quando Deus coloca Moisés no deserto levando o povo, né? Para Canaã, ele coloca diante do povo a bênção e a maldição, né? A vida ou a morte. E aí, hoje eu tenho essa concepção e eu digo, todos os dias eu faço uma escolha entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Quando eu vejo algo que vai me desviar do meu foco, que é Cristo, eu paro e analiso. Eu estou diante da bênção ou da maldição. E aí eu escolho, né? O próprio Moisés fala, escolhe pois a vida, né? Então assim, ele te deixa o livre-arbítrio, mas ele ainda fala, escolhe pois a vida. E lá diz também que assim, que todas as nossas escolhas, elas vão ser passadas por geração. Então o que eu escolho hoje, o que eu planto hoje, a minha geração, ela vai colher. Eu plantei muita amargura dentro do meu lar, muita tristeza, e meu filho colheu muita coisa, porque ele vivenciava aquilo ali. Hoje eu tive que sair plantando tudo de novo. Irmãos, o plantio, ele é facultativo. Você escolhe o que planta, mas você só colhe aquilo que você planta. Foi amargo. Eu buscando a Deus, mas colhendo aquilo que eu tinha plantado que me causava dor. O que eu fiz? Ora, bora lavar a terra de novo. Vamos tirar isso aqui que eu não quero mais para minha vida. E comecei a plantar algo bom no meu casamento. Hoje, graças a Deus, a gente só tem colhido bênçãos, né, no nosso relacionamento. Mas para isso eu precisei vestir a personagem, não a fantasia da mulher 31. A mulher 31 é a mulher que ora pelo seu marido, ela levanta o seu marido, ela constrói a sua relação, ela governa o seu lar, ela ensina os seus filhos, ela ensina o marido, ela prospera a vida do marido, ainda que na carteira dela falte R$1. Falta na dela, mas se tem na dele, tem para todo mundo. Concordam? Tá vendo, marido? Isso. Não pode faltar na tua, na minha pode até faltar. Amém. Amém, Senhor. Ela ajuda o marido a trabalhar, ela ora para que esse marido tenha o emocional equilibrado. E eu precisei vestir essa personagem. E o Senhor disse, é possível. Se tu tá comigo, tudo é possível. Se é comigo, tudo é. Se é por mim, tudo é. E se é para mim, tudo é. E eu tinha determinado que a minha família era para o Senhor. E Ele disse, então é possível. E eu não pestanejei um dia sequer em dar o bom dia, amor. Em perguntar como está sendo o seu dia. É a intimidade. E eu entendi que eu precisava, e vocês precisam se conhecer e conhecer o outro intimamente todos os dias. É uma questão de escolha. Escolher conhecer o outro e se reconhecer nele. Enquanto você não conhece o outro e o outro não se esvazia dele para que você entre, você só vai enxergar um e outro. Mas eu chorei muito, Val.
eu sangrei muito. Mas eu ouvia o Senhor dizendo: eu estou contigo todos os dias da tua vida. E Ele mandou eu buscar isso na palavra, está lá em Mateus. Todos os dias não é só um dia do culto. Todos os dias eu amo falar isso. Todos os dias não é só em um lugar da casa. Todos os dias não é só uma estação do ano. São todos os dias, até completa a igreja. Eu pensei que até que ele já tinha voltado e eu fiquei. Acorda, vai todo mundo gritar aqui já já. Então, queridos, a gente precisa entender o outro e aprender do outro todos os dias. João precisa aprender de Maria todos os dias. Como é o temperamento de Maria? Como é o emocional de Maria? E por que Maria é assim? E sucessivamente. Eu precisava entender por que Rodolfo tinha aquela carga emocional. É só genética? Não. É defeito de fábrica? Não. É defeito no transporte do produto até ele chegar a mim. E diga-se de passagem, né? É um ótimo produto, né, irmãos? É meu, viu? Por favor, basta elogiar e entender que é meu, o varão. Porque senão eu vou fazer uma oração aqui e derrubo todo mundo. A gente precisa conhecer o outro. A gente precisa ser íntimo. Ao ponto de chegar em casa. Mas Silvia, eu não tenho condições de chegar em casa, eu já ouvi isso, e ouvir o outro só falar do trabalho. Ah, porque o trabalho foi isso, foi aquilo, e eu olhando para ele. Como é? Muita calma nessa hora que tem gente. Muita calma nessa hora. Intimidade. Não é só tirar o sapato para entrar em casa. Conseguiram entender? Adoro. Conseguiram entender? É tirar tudo. É tirar a vergonha. É tirar o medo de dizer: olha, hoje eu fui insultada. É tirar a armadura de dizer: eu sou soberano o tempo todo. É chegar em casa e enquanto o marido corre para o banheiro e você está falando, ele diz: vai falando, mas eu estou te ouvindo. Aí quando ele termina de dizer: vai falando que eu estou te ouvindo porque eu estou indo no vaso, quando ele olha para trás, eu já estou na porta do banheiro. De forma avassaladora. Isso é intimidade. Silvinha, é necessário? Não. Essa é a nossa forma de amar e de intimidade. Entende, queridos? Não é simplesmente: oi, amor, bom dia. Oi, amor, tchau. Oi, amor, boa noite. Sentar, comer, vamos para o culto. Bíblia debaixo do braço. Vamos para o mercado. Cada um com a sacolinha de mercado. Cadê o diálogo? Por que está faltando intimidade no relacionamento? Porque falta conversação. A maioria dos casais aqui, eu ouso dizer, que quase nunca sabe o que passa na cabeça do outro. Silvinha, é possível a gente saber o que passa na cabeça do outro? Sim. Quando você conhece o outro ao ponto de, diante daquela circunstância, você dizer: Jadson vai reagir dessa forma. Eu vou lhe dizer: eu sou batata. Quando eu vejo o Rodolfo diante de certas circunstâncias, eu digo: vai dizer isso, vai fazer aquilo e vai comportar daquela forma. O comportamento físico, verbal, eu já sei o que o Rodolfo vai ter. Isso é intimidade. Quer ver um outro ponto em relação à intimidade? Um casal, eu garanto que vocês estão sentados aqui na mesa. Muitos casais não trocaram uma palavra durante a noite. Tá sentado junto, deu a mão. Aí o que o pastor pediu para falar ali, falou, tal. Mas não trocou uma palavra, não conversou, não fez nada. Eu tava com o Silvio ali o tempo todo ali, se vocês observarem, a gente riu o tempo todo. Aí assim: Rodolfo, você estava rindo do quê? Da gente. A gente tem casais que vão sair com a gente e falam assim: poxa, eu queria que vocês fossem com a gente pra gente poder ter alguém para conversar. A gente já recebeu várias propostas para viajar junto com casais, para poder ter alguém para conversar. Aí eu olho para ela e falo assim: rapaz, a gente é maluco. Porque eu viajo, a gente passa 24... Eu trabalho em casa, minha esposa trabalha em casa. A gente acorda junto, trabalha junto, dorme junto, 24 horas junto. A gente ainda tira uma semana para passear os dois sozinhos juntos.
E nessa viagem, a gente ri todos os dias, a gente conta piada todos os dias, a gente fala da vida da gente o dia todo. E não falta assunto. Tem hora que eu tô com o Silvia no restaurante, aí o restaurante tá fechando e ainda tem coisa pra gente conversar. Aí tem gente que fala assim, rapaz, como é que tu aguenta? Eu aguento porque eu dou ouvido, mas eu também sou ouvido. A gente tava brincando aqui, mas nossa relação foi pautada nisso. Eu todo dia chego do trabalho, chegava do trabalho, sentava, ia para o banheiro, né? Chega logo para ir pro vaso, tomar um banho e tal. Ela criou o hábito de sentar na porta do banheiro. Pleníssima. Sentava no chão na porta do banheiro. E ali, meu irmão, o tempo que eu levasse, ela ficava junto comigo. Conversando. Eu sou aquela pessoa que se prisão de ventre tivesse, né? Coitado de mim. A gente faz assim, poxa, como ela falou, para alguns de vocês não pode não haver necessidade de tanta intimidade. A gente conhece casal que nunca tomou um banho junto. Deus. Alguém aqui, por favor? Nunca tomou um banho junto. Quando a gente conversando, assim, como é íntimo, porque assim, a gente trabalha muito com casais, a gente estava num momento íntimo com esses casais, e a gente falando de banho, tal, que a gente pelo menos uma vez no dia toma um banho junto, tal. Não, a gente nunca tomou um banho junto. Não, a uma ainda disse assim, Deus me livre, eu entro e tranco a porta. Eu digo, perdeu a melhor parte. A pessoa, a mulher, Marta, ela tem vergonha de se apresentar ao marido dela, né? Aí a gente vai tratando um pouco aqui de intimidade, pra gente não perder o fio, né? Um ponto, como é que tá a relação para os casais, para quem é casado e tem filho? O quanto vocês têm colocado de limite no filho de vocês dentro da relação? Ah, mas é meu filho. A gente já ouviu alguns casais falar assim, ah, mas meu filho não pode dormir no quarto porque o bichinho fica coitadinho, com sono, cansadinho. Aí eu boto pra dormir comigo. Eu falei, oi? Você bota seu filho na sua cama pra dormir com você? E o marido dorme aonde? Não, ele dorme no cantinho. Ou então, às vezes, quando tá apertado demais, ele vai lá pro quarto do meu filho e dorme lá no quarto do meu filho. Me matou. Quem? Irmão, quando um casal dorme separado, dá espaço pro inimigo deitar no meio. Ou deitar do lado. Há quem se retire, né? E eu costumo dizer que tudo tem limite. Até para os filhos. Ah, Silvia, mas você é muito tirana. Você é muito radical. Eu já tive vários apelidos nada amorosos com relação à educação dos meus filhos. E eu sempre revido da mesma forma. Eu preciso viver esse momento com o meu marido, porque meus filhos vão crescer. E no dia que eles escolherem a esposa ou as meninas escolherem o marido, não vai querer papai e mãe em sua cama, vai? Todo mundo aqui já foi filho. Quem já perdeu o pai ou a mãe, mas já foi filho um dia, né? Quando vocês escolheram o seu parceiro da vida, pediram para papai e para mamãe deitar do lado da cama e assistir Netflix? Por favor. Tudo tem limite. O resguardo já diz, é resguardo. Tudo bem, nasceu, precisa mamar, precisa rotar. Pronto, fez o cocôzinho, o xixizinho, trocou a fraldinha, volta pro teu leito, amado, porque é lá o teu lugar. O quarto do papai e da mamãe é do papai amado, ali se reconheceu, não foi, santa? Percebi. O quarto do papai e da mamãe é sagrado em todos os sentidos. Porque eu vou falar algo aqui, por favor, não se escandalizem. E quem ainda não casou, já aprendam. Quando nós temos a relação sexual com o nosso cônjuge, por favor, tá? Aquela energia, aquela troca de alma, de sangue e de fidelidade é reconhecida cientificamente que perdura naquele lugar por pelo menos 12 dias. E aí eu quero abrir o olho dos pais e das mães, os olhos, aliás. É por isso que a puberdade tem chegado cada dia mais cedo nas crianças. É por isso que os conflitos internos vêm aparecendo cada dia mais cedo nos nossos filhos. Porque você acha que eles não ouvem, vocês acham que eles não percebem, mas ele percebe tudo, ainda que dormindo. E aquela energia, aquela coisa toda, e tem gente que diz assim, fulano está com hormônio pulando dentro do corpo, né? Mas tão cedo, precoce, vai procurar o histórico do pai e da mãe. O que permitiu viver ao lado e com esse filho. Então entenda que isso tudo cria flagelos não só na relação de vocês,
mas também na relação do seu filho com ele mesmo. Quando eu falo filho, eu falo meninos e meninas. Quando já começam a sentir desejos inexplicavelmente, inesperadamente, e todo mundo diz que aquilo é pautado na causa dos hormônios da juventude, quando na verdade nem todos são. Essa intimidade ela precisa ser preservada, porque o homem e a mulher, pula isso aqui, ficam vestidos o dia todo. Mas quando precisa se despir, ela precisa e ele precisa se despir de todas as formas. Entrou no quarto, fecha a porta e ora. Não é assim que a palavra diz? A palavra diz que entra no quarto, coloca a galera toda e vai orar? Não. Entra no teu quarto, a palavra é eficaz quando ela diz que o quarto é teu. Não é de mais ninguém. E se é meu, eu exerço o poder e o governo sobre ele. Eu e o meu varão. É necessário ter respeito pela geração que estamos criando dentro da casa. Mas para isso, essa intimidade tem que ser contínua. Amor, hoje fulaninho está com febre. Então hoje ele dorme no quarto. Fulaninho está bem, ele volta para o quarto dele. Delícia, né? Quer acrescentar, marido? Não, só trazendo nesse tema ainda, isso para os homens, né? Homens, a gente sabe aquela desculpinha da dor de cabeça? Entendeu? Aí quando for assim, umas 5 horas da tarde, você vai dar o remédio de dor de cabeça. Ela vai dizer, o quê? Não, amor, tem remédio de dor de cabeça. Aí ela vai dizer, oxe, não, mas eu não tô com dor de cabeça, não. Tá não, né? Você que tá dizendo que não tá com dor de cabeça. Mas antes disso, isso foi só para poder a gente descontrair. Irmãos, a gente quando fala de relacionamento, a maioria dos homens, eles imaginam que o relacionamento, né? Que a relação sexual, ela é dentro do quarto. É apenas da cama. A gente tem que entender, eu costumo falar que a relação, ela inicia na hora que você dá o bom dia. Eu construo a minha noite quando eu dou bom dia. Eu dou um bom dia, a forma que eu dou um bom dia, a forma que eu trato a minha esposa durante o dia inteiro. Uma pirraçazinha, perturba, puxa a orelha, tá, pronto. Brinco com ela o dia inteiro. Então eu preparo o meu terreno para poder à noite só dar glória, né? Então assim, mas a maioria dos homens, o cara é grosso durante a manhã, o cara vai para trabalhar, não dá um beijo na mulher, o cara passa o dia todo, não manda uma mensagem, ele fica no WhatsApp o dia todo, só pererê, rindo, conversinha de grupo e TikTok, né? E vamos embora, kawaii, né? E aí vai. Ele tem tempo para responder todo mundo. A mulher dele, ele viu de manhã, quando deu um bom dia, ele só vai ver a mulher dele à noite. E quando chega, boa noite, amor. Boa noite, tô cansado, viu? Enche meu saco, não. Aí quando chega mais tarde, ele quer bater na mesma porta que ele chutou o dia inteirinho. E ele quer que aquela porta esteja aberta, né? Ô, meu lindo, me tratou mal o dia todo, né? A fase pode até acontecer, se você existe um propósito, certo? Mas assim, quando a gente traz pro dia a dia, eu lhe digo porque, homens, isso é uma reclamação geral. Só que muitos quando chegam para mim para falar, mas também fulano não me ajuda. E tu tem feito o quê, abençoado? A gente tem que acabar com esse tabu de ter que estar pronto. Os coronéis de antigamente, né? A gente até uma novela aqui fala, vai tomar banho, eu vou lhe usar. Irmão, a relação, ela inicia todos os dias de manhã. O bom dia que você dá à sua esposa, você vai transformar nela o desejo dela te encontrar à noite. Então tenha isso em mente, tá? Para poder a gente não querer ficar o dia todo conduzindo como um cavalo e de noite, né, querer. Eu na minha casa, eu costumo falar assim, na minha casa existe... Eu trato a minha casa como um governo. Eu sou o presidente da minha casa. Minha esposa é a governadora. Meu filho é o deputado federal. Meu filho tem a ideia, aí essa ideia dele passa para minha esposa, que é a governadora, ela aprova a ideia dele e manda para mim, que sou o presidente. Eu tenho o direito de sancionar ou de vetar, certo? Mas também eu posso fazer por decreto. Chega lá, a partir de hoje vai ser assim. Mas ela, como governadora, tem o direito de derrubar meu decreto. Então, as esferas dentro de uma casa, cada um tem que saber a sua posição. Meu filho, ele sabe
que ele tem um grande amigo como pai, mas eu sou o pai dele. Eu trato o filho como filho. Eu não trato o filho como amigo. Então, assim, a partir do momento que a gente começa a se posicionar dentro do nosso lar, começa a tratar a nossa esposa como ela merece ser tratada. E ao mesmo tempo que lá é um governo, é uma monarquia, né? Lá em casa a gente tem 2 tipos de governalismo. Parlamentar, né? Presidencialismo e monarquia. Minha esposa é a rainha da minha casa. Ela é a rainha. Todo dia eu digo pra ela: você é minha rainha. Meu filho é o príncipe. E a nossa labrador é a princesa, né? A gente tem uma cachorrinha em casa que é a princesa. Irmãos, eu tento tratar minha esposa bem o dia inteiro. Vou ter deslize? Eu vou ter. Vai ter um dia que você vai estar chateado com alguma coisa, algo fugiu da sua mente, mas tenha a humildade de chegar lá e pedir desculpa. Porque eu amargurei muito tempo por achar que eu estava na razão, de falar o que eu falei, e não voltava atrás pedir desculpa porque eu estou certo. Por mais que eu estivesse certo, a minha atitude ela não é justificada. Então a gente tem que ter sempre esse equilíbrio entre estar certo, ter razão e a forma que a gente expõe essa razão. Essa razão ela tem que ir para o outro de forma que o outro entenda, receba. A gente fala muito de comunicação. Eu tenho que me comunicar de uma forma que ela receba a minha comunicação e entenda o que está acontecendo. Não simplesmente eu exponha ela ou fale de forma grosseira, justificando o meu posicionamento. E falar de posicionamento tem que ter de 2 lados, das 2 formas. E posicionamento físico, intelectual e verbal. Silvia, quando você fala de posicionamento físico, qual é esse posicionamento? Vamos supor. Rodolfo é um homem que hoje trabalha em casa. Eu também, os 2 online. Mas quando o Rodolfo trabalhava fora, eu também trabalhava fora. Era uma vida frenética. E estávamos o tempo todo em ligação um com o outro. Apesar de não sermos tão íntimos como hoje. Todo casamento tem sua fase. E aí, quando eu comecei a me posicionar diante das circunstâncias, eu comecei a ver aquela transformação que eu falei para vocês um pouco antes, no início, que eu pedia para que Deus fizesse nele, e Deus dizia: é nele, mas é através de você, porque não se trata de você. Vai passar por você para ele. Então, eu comecei a receber Rodolfo de maneira diferente em casa. E aí algumas mulheres diziam assim: mas ele chega em casa tão arredio, tão grosseiro, tão violento, tão abusivo, né? Verbalmente, tá? E em muitas circunstâncias, até fisicamente, mas não é o caso aqui. Então eu dizia assim: olha, a mulher, eu tenho isso comigo. E se eu passo para vocês, mulheres agora em especial, é porque funciona. Eu só gosto de falar daquilo que deu certo comigo, tá? Eu sou um testemunho vivo de tudo que eu falo. Não falo só do que os cientistas pesquisaram, do que a revista tal fulano botou. Não, é a minha história de vida. Então, todas as vezes que o Rodolfo chegava em casa, eu dizia assim: eu vou falar assim com ele. Se ele reagir dessa forma, a gente já fica ensaiando, né? Se ele reagir dessa forma, eu vou dar o silêncio como resposta. Não como desprezo, mas como um tempo para ele pensar e se sentir à vontade de voltar e falar comigo novamente. O negócio está subindo aqui, viu, Val? E falar comigo novamente. Então, todas as vezes que eu me posicionava dessa forma, ele entendia que ele poderia encontrar em mim e buscar em mim aquilo que ele mais precisava, que era paz. Mas muitas vezes tem mulheres e homens também, mas eu vou falar para as mulheres, em que o homem chega em casa e ele encontra mais tormenta do que o que ele teve na rua, no trabalho. Então, mulheres, por favor, quando o marido chegar em casa, seja aquela pluma que ele precisa, se recostar. Seja aquela paz que ele precisa para desintoxicar a alma e o espírito. Seja aquela emoção que ele não encontrou na frieza dos parceiros de trabalho ou de faculdade. E eu costumo dizer que eu sou tudo que Rodolfo não é. E eu posso provar isso. E vice-versa. Mas eu falo de mim. A palavra em Gênesis, no início de Gênesis, Deus estava criando a
terra. E em tudo que ele fazia, ele dizia no final que era. Mas quando ele fez a mulher, ele disse que era muito. É diferente. O homem só, desculpa, viu, amor? É bom. Ele só é bom. Mas ele comigo é muito bom. Sabe por quê? Porque Deus fez ele o pó. Do pó, certo? Deus fez o homem do pó. E fez da mulher através de... A galera tá faltando na escola bíblica dominical, eu tô achando. Da costela de Adão. Ajuda, varoa. Amada, eu não ouvi, perdão. Da costela. E quando Deus mostrou, Silvia, você está vendo da onde a mulher foi formada? Da costela. Então vocês são a base forte e sólida da relação. Silvia quer dizer que o homem se vai com o vento? Muitas vezes sim. A casa construída sobre areia. Qualquer onda que bate, desmonta. Faça um castelo na areia da praia. Quem já fez? Ou até assim, ó, na porta da rua, faz e joga um balde de água. Desmancha, né? É daí que vem a teoria. Jogou um balde de água em fulano. Desmanchou a zorra do processo dele. O protótipo do castelo. Então, quando você entende que você é a base forte e sólida da relação... Eu entendi, Deus disse assim, olha, quando eu tirei a costela de Adão para formar Eva, eu deixei um buraco lá, a palavra não diz assim? Mas esse buraco foi tapado com carne. Eu vou acelerar o processo. O buraco foi tapado com carne. Ele não diz que colocou um novo osso ou que um osso se alongou. Ele diz que foi fechado com carne. Ou seja, a carne não milita nada a favor do espírito. A carne, a palavra estava me mostrando que é a fraqueza do ser homem. E quem já estudou ou estuda teologia, quem é pastor, o nosso irmão Jadson aqui fala muito bem, que a parte que estuda o espírito é denominada? Acorda, varão. O que estuda o espírito? Pneumatologia. Quem conhece a área de saúde, quem não pesquisa, pneumatologia, na área da saúde, se estuda e cuida de pulmão e coração. A costela, ela não está aqui à toa. Ela está aqui para proteger os órgãos vitais do homem. Mulher, tu é a proteção do teu homem. Você é tudo que ele não é. Porque nele falta uma costela. Você tem todas. É por isso que eu digo que eu sou plena e equilibrada às vezes. Mas eu sou plena e completa. O equilíbrio a gente busca no processo. Se for para o Senhor, eu recebo. E quando você estuda a palavra e a criação, em Gênesis diz que ele soprou na narina e ele soprou o fôlego de tudo que entra. Olhe, pega isso aqui. Tudo, pega a visão. Tudo que entra no nariz, não se engane, não vai pro estômago não, tá? Vai pro pulmão, varoa. Muito obrigada. Só vai pro estômago que entra pela boca. Você acha que o Senhor escolheu a narina por quê? Onde é que está o fôlego de vida do homem? E a costela está protegendo o quê? O fôlego de vida do seu marido. Então você precisa ser tudo que ele não é. E a partir de hoje eu quero todo mundo declarando: eu sou tudo que você não é. Mas isso não é diminuindo o outro, nem se exaltando. É dizendo: estamos aqui para sermos completos, inteiros, dois solteiros unidos. Se você pegar um vaso com uma areia rosa e um outro com areia azul, são duas cores distintas, não são?
Mas se você misturar as duas areias coloridas, sacode, visualiza aí. Eu ia trazer isso para fazer com vocês, mas infelizmente a gente teve uma viagem e não deu. Misturar as duas areias coloridas, jamais você vai conseguir tirar as cores, nem que for de pinça, e separar o azul do rosa novamente. Vai? Uma vez misturada, não separa. Se foi feito através de Deus, por Deus e com Deus, não separa. Nem de pinça. Está aqui uma dinâmica. Quem tiver aliança e tem condições de tirar do dedo, quem não engordou muito, tá, chuchu? Não é? Observe que a aliança da mulher é menor em muitas casas, né? Em muitas união. A mulher é a base de tudo. Não é só do homem. É da casa, é do lar, é do governo. Ok? E é porque tá pesadinha, amor, tua. Então, a aliança da mulher, ela está deitada. E a aliança do homem aqui está... Estão conseguindo enxergar? A aliança do homem está encaixada por cima da aliança da mulher. Isso significa que a mulher é a base de sustento do homem. E é aí onde eu trago as mulheres que eu acompanho a entender que se a vida hoje está um caos, você vai precisar voltar para o início e lembrar que você é uma costela, que você é a base forte, que você é a base sólida e que você precisa abrir mão do seu eu feminino para o eu masculino do seu varão entrar. Silvia, você é Amélia, você é submissa. Me chame do que quiser, mas o meu lar foi restaurado. E o seu, como é que está? Uma outra coisa é a aliança, a mulher base, e ao mesmo tempo a aliança do homem, ela cobre a mulher. A aliança da mulher. Então nós homens somos a proteção das nossas mulheres. Nós temos que estar circundando as nossas esposas. Irmão, quando Silvia fala de... Ela vai falar assim, chame o que quiser, fale o que quiser, que hoje nosso casamento está restaurado. E aí uma analogia que eu gosto de fazer muito, para mim gera um impacto muito grande, é que sejamos como rios. O rio, por onde ele passa, ele leva a vida. O rio Amazonas, para ser o rio Amazonas, ele começa lá nos Andes, uma nascente. Então permita que o Espírito Santo brote em vocês como uma nascente. Algo que seja edificante, mas que seja pouquinho, que seja devagarzinho, mas que quando você começa a caminhar, esse rio ele vai enlarguecendo. Cada metro que o rio avança, esse rio ele vai enlarguecer e vai ganhando profundidade. Esse rio, ele leva vida. Ele leva vida por onde passa. O rio tem peixes, que é alimento para os outros. A margem dos rios estão sempre verdes. Quem já foi para o Nordeste aqui, você vai pegar uma seca danada. Quando você vê um rio, você vê aquela faixa verde. Você sabe que ali está passando o rio. Então sejamos como rios. Porque um rio, ele deságua um dentro do outro. Então o que o Espírito Santo colocou lá naquela fonte, né? Aquela passagem de Ezequiel, quando Ezequiel é levado e ele vê as correntes das águas, ele vê a água descer do altar de Deus. Então sejamos como essa fonte. Que possamos ser como rios e desaguar em cima de outras pessoas. Que possamos, como casal, desaguar em cima de outros casais. Porque eu levei vida. Esse casal, a partir de agora, ele pode não ter conhecido a fonte. Mas ele reconheceu, ele sentiu o gosto da vida, ele sentiu o gosto do peixinho e das suas margens verdejantes. Esse casal, ele vai continuar seguindo o seu leito. E a consequência é que ele vai ter mais vida do que o que tinha antes. E você vai levando o rio acima do outro. Até virar o rio Amazonas e vai desaguar no mar, na imensidão de Deus, né? Então que possamos ser rios, levar a vida por onde passar. Não seja represa. Muitas pessoas hoje, muitos casais, Deus tem colocado, derramado uma unção sobre a vida deles e eles têm se tornado represas. A represa, ela só nutre, só cresce, só alimenta o que está acima. Aqui está a represa, ó. O rio está descendo. O que está aqui em cima tem vida. Aqui tem peixe, aqui tem verde, aqui tem tudo.
Mas aqui, o que está abaixo dessa represa aqui, ó, nada sobrevive. Os peixes não sobrevivem, as margens do rio estão secas. Então muitas famílias estão deixando de receber aquilo que Deus te deu, porque você está represando o teu conhecimento ou o teu cuidado. Então que possamos levar a vida assim. Tudo que Deus dispensa sobre a nossa vida hoje, a gente entende que é mecanismo e estratégia para abençoar outras famílias. E a gente tem propagado. E outra coisa, o melhor de tudo, né? Da graça de Deus, o rio não seca. A fonte. Aquela nascente lá, ela vai transbordar dia a dia. Então esse rio não vai secar. Eu gosto de falar de mulher para mulher. E não é Marisa, tá? De mulher para mulher. Voltando à questão do posicionamento. Qual é a função do homem e qual é a função da mulher? Como já foi muito bem colocado através da fala do pastor. Mas eu vou me ater às mulheres porque eu aprendi através da palavra que tudo começa e termina em mim. A geração que foi construída na palavra e nos apresentada começou através de uma mulher. E essa mulher trouxe gerações e gerações. E alguém uma vez se levantou e disse: mas Silvia, foi através dela que o homem caiu. Aí eu disse: o inimigo está confundido, está enganado. Não foi por causa dela. O compromisso quem tinha com Deus era Adão. A intimidade com Deus era de Adão. O encontro que era marcado todos os dias no jardim era com Adão. Ela não tinha compromisso nenhum com o Senhor, nem ele com ela. Mas através dela se começaria uma nação. A que vos apresento aqui. Mas a palavra também disse que quando ele fez a mulher, depois disso, nada mais foi necessário ser feito. Olha que maravilha. Deus disse: Silvia, depois de você eu não preciso de mais nada. Então tudo começa na mulher e tudo termina com a mulher. Mas como é que eu faço, Silvia, para conseguir fazer isso? A gestão do meu casamento, do meu namoro, do meu noivado e da minha família com filhos. Buscando a sabedoria em Provérbios. Lendo o seu próprio manual de instrução. E quando você aprende como você deve se posicionar diante do seu cônjuge, quando a mulher chega em casa, lembra que eu estava falando que o marido trabalha quando ele chega em casa, ou então eu trabalho, como eu tive o receptivo de uma esposa, mas eu trabalho não sei quantas horas por dia, eu chego em casa e não tenho condições de nutrir tudo aquilo que você está dizendo. A sua vida é linda, você tem um casamento perfeito, e eu rio. A grama do vizinho é sempre verde, né? Aí eu te pergunto, tu levanta antes das 6 para molhar o jardim? Não, o vizinho levanta. Tu molha o jardim 11 horas da noite ou tu já está na frente da televisão ou deitado na cama roncando? O vizinho 11 horas da noite está molhando a grama dele. Então não deseje o do outro aquilo que você não tem competência para manter. Você pode até roubar um quadradinho do tapete da grama do vizinho, Val. Quando você plantar no seu jardim, vai secar. Porque você não rega. E casamento é regar. Como o Rodolfo botou aqui, começa no café da manhã, garantindo a janta. Adoro. É não passar fome, querido, de todas as formas. Os jovens que ainda não casaram, aprendam, viu? Mas lembra que eu falei? A gente isso. planta, a colheita não é facultativa, a colheita ela é certeira. Você tá me entendendo? Então planta no café da manhã, que de noite é só glória. A janta, a mesa posta e a cama também. Falei rápido, ninguém ouviu, né? Tá garantida, mulher. Santa, deixa eu dizer, é difícil receber o varão quando você tem filhos, eu sei. Eu estou reproduzindo falas de outras mulheres. É difícil receber o meu marido em casa e ainda ter que ser aquilo que você está propondo para mim, para salvar o meu relacionamento. Então tu abre mão dele, não perde tempo. Vai abrir mão dele, é com tu e Deus. Entenda,
O homem chegou. E aí, varão? Como foi seu dia? Como está o patrão? O coleguinha do trabalho? Bateu o cartão na hora certa? Não perdeu o ponto? Para não faltar o dízimo da galera no final do mês? Posicionamento. Ah, mas eu não tenho estrutura para isso. Eu tenho uma vida muito desorganizada. Aprenda a fazer a dicotomia do ser mulher. Quando você entra em casa, você é esposa, você é mãe, você é filha, você é irmã. Eu não sei qual é a conjunção familiar em que você vive, mas em se falando de família, casal, homem, mulher e filhos ou não filhos, quando você chega em casa, você tem que fazer essa dicotomia de ser mulher. Eu tenho que ser esposa, a dona de casa, a mãe e mulher. Silvinha, não está repetitivo ser mulher? Não. Mulher é o seu momento daquele banho demorado, o seu momento daquela leitura tão esperada, o seu momento de se lambuzar de hidratante, ou seja lá o que for, o seu momento de cuidar das unhas renovando o seu esmalte, aquela coisa de mulherzinha, sabe? Mas você também precisa passar pelas esferas que você, sinto muito lhe informar, escolheu ter, pastora e pastor. Quando você escolheu ter marido, você decidiu que você ia cuidar desse marido, dar atenção desse marido e ser mulher para esse marido. Quando você decidiu colocar um filho no ventre, Silvinha, mas eu não escolhi, aconteceu, foi vacilo teu, escolheu. Você entende que você precisa cuidar desse filho quando você chega de noite em casa. E que horas é que eu vou ter tempo para mim? Depois que você adiantar o almoço do dia seguinte. Quem escolheu ter família foi tu, velho. Dê conta. Pegou, irmão? Chegou aí, não foi? Ah, eu gosto disso. Chegou. Marido escolheu ter mulher. Hoje eu não tô com saco para ouvir fulana. Vai ouvir. Bonito. É desse jeito, eu gosto de falar disso. É desse jeito. Silvia, eu não tenho tempo. Enquanto eu estou na cozinha botando o feijão na panela, Rodolfo já está do outro lado. Pererê, 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 porque não pense que é assim não. Fala mais do que a nega do leite. Tem espírito e alma de mulher, isso aí. Tem horas que eu digo, Senhor, eu corro para frente do espelho. Deixa eu ver se sou eu mesmo. Não, é bonita, mulher, tá maravilhosa. Sou eu, Silvia, não é Rodolfo. Quem é o homem na casa? A criatura chega. Aí levanta do vaso sanitário, vai pro box. Aí eu sento no vaso, a perna já cansou, né? E eu continuo. Agora a gente pode ir pra cozinha porque eu preciso cozinhar pra amanhã. Aí ele vem. E atrás de mim, eu. Aí ele faz. E você? Como foi seu dia? Ah, agora prepara. Aí passa de meia-noite. É uma vigília. E aí tem gente que diz assim, você se coloca em segundo plano? Não. Eu sou sempre a primeira escolha dele. Ele querendo ou não. Quando ele abre os olhinhos que o papai fez de manhã, a primeira coisa maravilhosa que ele vê é quem? Eu. E antes de dormir e fechar os olhinhos, que é a última coisa que ele vê? Eu. Então eu não estou em último plano, eu sou o primeiro. Tudo começa no dia e termina no dia comigo e através de mim. Então essa questão de como é que Rodolfo vai estar amanhã depende de Silvia. Porque convenhamos, o marido pode levantar com o ovo virado, vai tudo bem. A criança pode andar com o hormônio quebrando tudo dentro de casa, vai tudo bem, não vai? Mas se a mulher levanta atacada, desestrutura tudo. Mais uma vez eu estou atestando que tudo começa e termina na mulher. Então você precisa entender que, Silvia, eu preciso me anular? Muitas vezes sim. Mas às vezes o se anular é colocar numa altura tão que ele vai precisar se mudar para lhe ver. Pegou?
Quando eu me anulo, eu me coloco numa condição que Rodolfo precisa me procurar, porque eu estou sempre acessível. Como eu falei hoje para um casal amigo, maravilhoso, plenos e família. Não precisava, né, amiga? E família. Você precisa entender, eu não vou entrar nesse parâmetro não, vamos deixar por encontro de casais 2.0. Quem quiser se comprometer, outubro teremos, tá? Viu, não? 2.0 mais light, mais leve, mais intenso ao mesmo tempo. Então, quando você entende que a verdade do outro nem sempre é a verdade dos fatos, eu me recolho, eu me retiro. Porque se eu sou sempre aquela mulher que resolve, eu estou tirando o lugar de sacerdote do meu marido, da casa. Então não seja a mulher resolutiva, seja a mulher solucionadora. Silvia, qual é a diferença? A mulher resolutiva, ela vai lá e faz, e o marido fica num conforto. Mas a mulher solucionadora, ela apresenta ao marido a solução do problema e ele precisa executar. Então, quando existe um problema no relacionamento, eu não chego e tomo uma posição e digo, mas eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Olha, Rodolfo, você errou quando você fez isso, você precisa ser desse jeito, você precisa falar assim. Entreguei a solução. Ele faz se ele quiser. Ah, Silvinha, agora eu digo que tu atestou Amélia. Não, porque eu não preciso ser o que ele diz que é para eu ser. A agressão verbal do outro, a atitude do outro está dizendo a você, seja isso. Então, quando o Rodolfo me ataca, eu não sou a mulher atacada. Eu não recebo essa identidade que ele me dá. Não. Eu escolho ser o resultado daquilo que ele me fez. E a palavra nos ensina, queridos, que a imperfeição do outro nos aperfeiçoa. E foi assim que começou o ministério de Cristo. Quando ele separou os 12, ele separou os 12 iguais ou completamente diferentes um do outro, em todas as estruturas. E ele mandou os discípulos saírem pela terra sozinhos ou em dupla? De 2 em 2. Tu acha que foi à toa? Foi à toa? A imperfeição de Rodolfo me aperfeiçoa a chegar mais próximo daquilo que Deus quer de mim. Então, quando o Rodolfo é imperfeito no meu relacionamento, quando o Rodolfo é imperfeito na minha casa, quando o Rodolfo é imperfeito comigo como mulher, eu preciso evoluir o meu nível para ser perfeita para Deus. E não me rebaixar para caber no lixo humano que Rodolfo carrega. Porque é isso que nós carregamos, lixo do passado. Porque se fosse bom, não tinha esse nome de passado. Era presente o tempo todo. Consegue entender isso? Então, quando eu vejo as coisas que Rodolfo diz, faz e é, porque a evolução é constante e está ainda até hoje, nós somos perfeitos na nossa imperfeição. Mas somos perfeitos um para o outro. Um pelo outro e um com o outro. Então, quando acontece algo entre nós dois, eu dou um passo para trás, porque com Deus, até retrocedendo, você avança. Então, eu dou um passo para trás, eu saio de cena e eu abro meus olhos espirituais e pergunto, o que é que isso quer me ensinar? Porque se está doendo, querida, é porque está querendo te ensinar alguma coisa. A dor, ela não vem simplesmente por vir. Ela vem para trabalhar e aperfeiçoar algo em você. E por mais que você diga, mas eu já sou, mas eu já faço, mas eu, quando você o tempo todo pontua o seu eu, você está dizendo, eu não sou nada que eu deveria ser. E essa questão do posicionamento me lembra muito Marta e Maria. Quem conhece a história, é bacana essa história, né? Marta e Maria. Quem é a mulher que se posiciona e quem foi posicionada entre Marta e Maria? Me diga aí.
Acorda, igreja. Maria fez o quê? Maria se posicionou. Escolheu a melhor parte. Automaticamente, Marta foi colocada. Então, eu estou aqui para lhe dizer que se você não se posicionar, a vida vai se encarregar de te colocar em qualquer lugar. E esse lugar, ele pode ser o mais ordinário do mundo. Quando Jesus foi na casa dessa família, tinham várias pessoas no mesmo lugar e no mesmo ambiente. E eu ouso dizer que em vários ambientes. Mas Marta estava onde? Cozinha, preocupada, ativa, fazendo. Estar ocupada o tempo todo não significa ser produtiva, nem produtivo. Aquela pessoa morta, cansada. Mas hoje eu acordei de madrugada, fui dormir de madrugada de novo. E aí, viveu o quê? No intervalo da vida. Viu o marido, viu a esposa, viu os filhos? Cumprimentou o pai e a mãe, pediu a benção à avó? Não. Então não está vivendo. Você está passando pela vida. E Maria, ela estava no mesmo ambiente, no mesmo lugar que o Senhor Jesus. Marta estava no mesmo lugar, casa, mas ela não se pôs no mesmo ambiente. Lugar e ambiente são duas coisas completamente diferentes. E eu vejo muitos casais dizendo: todas as noites nós estamos em casa, mesmo lugar, mas estão no mesmo ambiente? Sim, às vezes a gente está na mesa do jantar, às vezes a gente está na cama, assistindo uma televisão ou dando já o boa noite, às vezes a gente está no sofá. Mas estar no mesmo ambiente não significa estar com a pessoa. Você pode estar no mesmo ambiente que Val, mas estar com a cara no celular. Você pode estar no mesmo ambiente que a sua esposa e estar de oi linda, como vai? Você pode estar no mesmo ambiente que seu esposo e pode estar internalizando que horas essa criatura vai dormir para eu me livrar dele. E estar no mesmo ambiente, no mesmo lugar e com a pessoa é você estar ali exercendo o toque, exercendo a atenção. Quem conhece aqui e reconhece o cheiro do seu cônjuge? Gostei, hein, varão? Aí. A maioria não conhece o cheiro do cônjuge. Porque não tem troca, não tem tato em todos os sentidos. Porque está no mesmo lugar, mas quase nunca no mesmo ambiente. E se está no mesmo ambiente, não está na mesma posição. Maria estava no mesmo lugar, no mesmo ambiente e posicionada diante de Jesus. E Marta estava caótica, neurótica e histérica, gritando: Senhor, não te incomodas que Maria não vem me ajudar? E qual foi a resposta do Senhor? E há quem diga, muitas vezes quando eu pergunto isso, que Marta foi a mulher bem posicionada, só porque ela teve o rompante. Olhe como nós estamos intoxicados de violência. Olhe como nós estamos carregando lixos e lixos, carretas e carretas de lixo, mano. Silvia, mas é impossível você não jogar no outro, não ferir o outro, nem ser ferido. Realmente. Mas como eu também gosto de dizer, Val, você só recebe aquilo que você dá chave para abrir a porta. Eu não recebo e não aceito o lixo que Rodolfo queira jogar em mim. Ele pode até lançar, e eu falei isso hoje mais cedo. Ele pode até lançar o lixo. Mas se você for para a verdade da palavra, se importar, é quando você se coloca dentro do outro. Então, na verdade, quando você sai de dentro do outro, é você que carrega o lixo dele. Então, quando eu me importo com Rodolfo, eu tenho condições e competências de hoje sair de Rodolfo sem levar nada que me doa. Nada que me fira a alma. Porque isso é questão de escolha. Mas só sabe escolher aquele que tem verdadeira identidade em Cristo. Pouco me importa o quanto Rodolfo brada.
Ele pode bradar da forma que ele achar melhor. Eu vou parar e vou perguntar: isso é dele ou veio com ele? Porque se veio, volta. Mas se está nele, a gente vai tratar. Então eu preciso ser aquilo que ele não é. Se Rodolfo grita e eu gritar, nada é resolvido. A família, ela é sedenta de harmonia. Ela é sedenta de serenidade. As nossas crianças estão nascendo e crescendo em meios de lares turbulentos. E isso está trazendo transtornos psicoemocionais às crianças, que são gerações de famílias futuras. Não se trata só de mim, de Rodolfo hoje. Se trata de passar pela gente. E quem vai alcançar? Que são os nossos filhos. Que tipo de marido meus filhos vão ser? Eu oro pelas esposas de meu marido, de meus filhos, quando eles crescerem e casarem, oro. Mas eu ensino que eles precisam orar. E eu achei a coisa mais linda. O meu caçula, ele tem 11 anos, eu tenho um de 20, um de 15 e um de 11. E um dia nós ajoelhados ao pé da cama dele, antes de dormir, ele orando, e sempre a gente tinha aquela dinâmica, né? Hoje eu oro, amanhã você ora, então eu começo, você termina, né? Para instituir isso nele. E eu achei a coisa mais linda quando o meu filho, orando pela vida dele, ele orou e disse: Senhor, eu quero ter o cachorro tal, tantos filhos, de nome tal, mas em especial me dê uma esposa que seja de ti, igual a minha mãe. O exemplo arrasta. Porque o meu filho nunca me viu quebrando nada dentro de casa na cabeça do pai dele. O meu filho nunca viu o meu marido levantar o dedo para mim. Então, queridos e queridas, funciona o que Silvia está dizendo? Funciona. Temos 14 anos juntos. Temos 14 anos juntos. Sempre fomos assim? Não. E eu gosto de dizer que eu orei por 11 anos por algo que eu estou vivendo hoje. Dentro de várias orações. E lembrem, para finalizar a minha parte, a única coisa que eu tinha condições de dar a quem mais me feria era o amor soberano de uma oração da mulher pelo seu marido. E eu dizia: Senhor, a minha casa é para ti e por ti. Antes de eu não admitir um casamento assim, eu tenho certeza que o Senhor não levantou a minha família para viver dessa forma. Me mostra aonde estamos errando. Eu não dizia que apenas Rodolfo errava. Aonde estamos errando? E ele dizia: Rodolfo erra quando age assim. E você erra quando você silencia diante de mim. Então que possamos oferecer para o outro aquilo que muitas vezes ele não dá para a gente. Oração, jejum, amor, dedicação, fidelidade, lealdade, complacência, cumplicidade. Nós somos cúmplices da vida. E eu vou finalizar aqui só falando mais uma coisinha. Rodolfo falou um pouco antes, quando o pastor pediu que todo mundo levantasse, não foi? E ficasse, ou foi Jadson, ficasse de frente para o seu cônjuge e pedindo perdão, dizendo aquilo que machucou, aonde errou. E nós ficamos ali sorrindo o tempo todo. E eu disse assim: meu Deus, vão dizer que eu sou herege. Estou rindo da igreja num momento tão sublime, né? De total união com Cristo. E aí o Espírito Santo me inspirou a dizer: Rodolfo, engraçado que quando nós fizemos o nosso primeiro encontro de casais, tudo que era solicitado ser feito, a gente tinha necessidade de fazer, porque a gente nunca tinha feito. E hoje um olhou para a cara do outro e disse: e aí, a gente vai falar o quê para um outro? Começamos a rir. Sabe por quê? A nossa relação, e a de vocês precisam ser a partir de hoje, é pautada no perdão diário. É pautada no DR diário. Porque se você guarda a emoção do conflito para o final de semana, para o mês que vem, para a próxima estação, vem junto com o papel do divórcio. Vem junto com a anulação daquilo que você prometeu ao Senhor no altar dele.
Então, hoje, eu e Rodolfo, a gente se perdoa todos os dias, a gente pede perdão todos os dias, a gente ri um da besteira do outro todos os dias. São todos os dias, porque a palavra do Senhor diz que devemos ser imitadores de Cristo. E Cristo disse que estaria conosco todos os dias. Então, eu preciso ser esposa de Rodolfo todos os dias, dessa forma, com TPM, sem TPM, com dinheiro, sem dinheiro, com mau humor, sem mau humor. Vocês entendem a verdade e a intensidade? Parece ser simples. Ah, mas é só orar, eu já oro. Está orando errado. Vamos aprender a orar pelo nosso casamento. Vamos aprender a orar de alma pelo nosso cônjuge, pela nossa relação. É isso que nós precisamos ser. A costela que protege o fôlego de vida que está nele. Se você se permitir, como eu me permiti, vai dar certo. Porque com Deus tudo é possível. Amém? Vai a gente finalizar, irmão. Para não ficar só nas nossas palavras, né? Em 1 Pedro 3,7 diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai com dignidade, porque sois justamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa a vossa oração. Irmãos, nós somos uma só carne, nós somos herdeiros da mesma promessa. O que tem na vida de Silvia está sobre a minha vida, o que está sobre a minha vida está sobre a vida dela. Então, para de competir com a esposa de vocês, para de querer medir. Aprendam a conviver em união, né? Realmente vivendo uma só carne, em unidade, né? Existe união, existe unidade, vivendo em unidade, viu? E assim eu agradeço muito. Agora, antes de a gente encerrar, eu gostaria de chamar 3 casais aqui para poder... 3 casais. Eu queria fazer uma dinâmica com 3 casais. E o casal que for o melhor vai ganhar esses 2 presentes aqui, o marido e a mulher. Voluntariamente. Então eu vou buscar. Quero 3 casais. E aí vocês vão votar qual dos 3 foi melhor. E aí? Não cansa a cabeça não, viu, varão? Porque eu tô te vendo. Pode vir, vão. Levanta um que os outros 2 vêm. Bora vir pra casa. Bora. Vivo, morto, vivo. Ninguém vai querer, então eu vou fazer a dinâmica e vou ganhar um presente pra mim. Vou levar... Não, são 2, tem 2 aqui, ó. Tem 3. Então, vamos fazer o seguinte... Para cada casal, a gente vai dar um presente, já que tem 3. Agora a gente vai votar qual foi melhor. E aí, ninguém quer vir? Ninguém quer vir fazer a dinâmica? Aê, o primeiro casal chegou. Vamos. Segundo casal. Vem aqui, pode vir pra cá. Aê, muito bem. Só falta mais um, tô sentindo que alguém tá levantando Bora, ali. Santa. Não, mulher, já ganhou. Aê, pronto. Aê. Fechou. Fechamos os 3. Pra gente fechar com chave de ouro e a gente ir embora. A gente já se alongou bastante, mas... Vamos nessa. Falo, né? A gente vai fazer. Homens, eu quero falar com vocês. Na verdade, eu chamei os casais, mas é pra vocês. Eu quero ver quem vai fazer a declaração de amor mais bonita da noite pra sua esposa. E a igreja vai votar quem fez a melhor declaração. Vale ressaltar que dessa vez não é no pé do ouvidinho, hein? A gente vai julgar. Olha nos olhos dela, Irmão, Jô. se a namorada for noiva, pode incrementar aí, já pede casamento se quiser. Jô, você é a coisa mais linda que aconteceu na minha vida. Você é a bênção que o Senhor preparou para minha vida. Meu Deus do céu, eu tô aqui. Oh, Jesus.
É nervosismo. Deixa fluir. Ai, meu Deus, é que eu tô pedindo inspiração a Deus aqui também. Alô, meu filho, toca aí a inspiração pra fluir nesse menino. Em meio a tanta coisa que a gente tem vivido, eu vejo que o Senhor tem nos proporcionado os melhores momentos na nossa vida. E eu quero que isso dure por muitos dias, por muitos anos. Viu, amor? Eu te amo muito. Eu te amo e quero você pra sempre na minha vida. Aê! Vocês viram a coisa mais linda, o olhar apaixonado dela. Ela ficou assim, ó, tão... Vamos próximo, dá pra ver. Vamos próximo. Vai. Não, é só o homem, só o homem. Ah, é, só o homem, dessa vez. Da próxima vez, depois que quiser, até o objeto pra você juntar a cantada da galera em cima do objeto. Meu coração vai por estar. Manda ver, varão, manda ver. Olha nos olhos. Vida, eu te amo tanto. Você foi um dos maiores presentes que Deus deu pra mim. Você foi uma das melhores coisas que aconteceu em minha vida. E eu te amo muito. E venho falar que eu não vivo sem você. Tudo que eu faço, sempre penso em você. Antes de qualquer coisa, eu sempre venho pensar o que eu posso fazer para agradar ela, o que eu não posso fazer para não desagradar ela. Eu tenho que sempre deixar você num patamar que lhe deixe feliz. Tem que fazer todas as coisas que alegrem o seu coração, que não lhe deixe triste. E diversas coisas que você se sinta bem. Por isso que eu vim te falar que eu te amo muito, meu amor. Manda ver. Ó, e puxou pro meio. Vejo o céu descer. Eu tô tremendo. Mas vou tentar. Como esse olhar queima. Como não sou muito bom em palavras, só sente isso aqui. Só sente. Assim, Janine, a gente hoje tá vivendo um relacionamento que é um pouco difícil de explicar da forma que a gente pode estar passando para as pessoas que conhecem a gente. Mas esse meu relacionamento com você é único. É um relacionamento diferente. Tipo, da mãe dos meus filhos. Você é como se diz, você é a promessa. E assim que eu entrei aqui neste local, esse tapete vermelho. As alianças aqui em cima simbolizando a base de tudo. Pediu o quê mesmo? Já. O casamento já tá quase tudo pronto, só falta o pessoal marcar a data. E eu só tô vendo o momento da gente sair daqui de mãos dadas com arroz na cabeça. Dizendo sim um pro outro. E de hoje em diante,
Deus na frente de tudo e o nosso relacionamento vai ser futuramente Janine Gomes Lima. Gente, vamos ser justos. Não vamos escolher quem for o melhor, não. Pega cada um. Deixa eu pegar dar um presente pra cada um aqui. Pera aí. Pastora, dá aí, por favor. Vamos ser justos. Porque, olha, irmãos, existe uma coisa. Eu chamei aqui, esses 3 voluntários vieram aqui, peguei vocês de surpresa. Porque acontece? Eu, quando eu não tinha prática de falar pra minha esposa o quanto eu amo ela todos os dias, eu ficava nessa situação assim, ó. Eu não sabia o que falar. Eu era sempre pego na surpresa. E hoje em dia, quando você aprende a conviver, você cria intimidade com o seu cônjuge, você já sabe até o que ela gosta de ouvir. Você chega em um nível de intimidade que você às vezes não precisa nem fazer mais a declaração, porque a declaração é verbal. Mas o que você fala, a palavra, ela é lançada ao ar. Mas o gesto, a atitude que você tem com o seu cônjuge, o olhar, isso fica. Então às vezes a gente fala muita coisa, mas não cumpre metade do que a gente fala. E se a gente tiver ações, então assim, que a nossa declaração para nossa esposa, namorada, noiva, não seja simplesmente com palavras, que seja no dia a dia, que seja no café da manhã, no almoço, na janta, com atitudes dentro do seu relacionamento. E tenha certeza que você não vai colher apenas um casamento, mas vai colher um lar sarado. Esse lar sarado que vai transbordar sobre as gerações de vocês, porque essas gerações vão vir, né? E lá em Salmo 128 diz que vocês verão filho de teus filhos até a paz sobre Israel. Então geração sobre geração. Então a posição que vocês estão tomando hoje, a decisão que nós como casais estamos tomando aqui hoje vai transbordar sobre as nossas gerações. Eu profetizo amor, graça sobre a geração de vocês. Então que possamos ter essa certeza do que estamos fazendo hoje. Eu não estou fazendo só por mim, eu estou fazendo pela minha geração. E sejamos como rios, tendo a consciência que podemos transbordar na vida de outras pessoas. Amém. Obrigado, gente.